Vamos montar um caderno brochura com materiais que você tem aí na sua casa, tá? Seu caderno brochura para você colar vai vir uma faixa, a capa da frente e a capa do verso, tá? As bordinhas brancas serão retiradas apenas de um dos lados, tá? Na parte da frente da capa a gente vai tirar somente o lado esquerdo, na parte do verso apenas do lado direito. E na bordinha, na faixinha, você pode tirar dos dois lados e manter a faixa somente na parte de cima. Então, a gente vai começar a colagem aqui no nosso caderno brochura. Eu indico sempre a vocês a utilizarem da marca Jandaia, porque ele tem um formato maravilhoso. Tem outras marcas que eles são um pouco maior, então às vezes dificulta a gente colar a capa, tá bom, gente? Vamos começar aqui colando o nosso meio do caderno, que é essa parte aqui. Eu gosto sempre de fazer a marcação aqui, para saber mais ou menos como é que ele vai ficar colado. Então, a gente mede aqui, ó. É como se você fizesse assim, né? Medisse o meio aqui do seu adesivo. Mas você coloca aqui no caderno para você ver aonde que vai ficar, para poder ficar aqui as duas partes iguais no mesmo lugar, tá, gente? Para não ficar torto. Então, a gente vai posicionar aqui. E utilizando a sua unha, você vai dar aqui uma marcação no seu caderno, só para você ver onde que você deve começar a colar o seu adesivo. Então, a gente vai tirar o line do adesivo, no caso, destacar, né? Soltar o line do adesivo. E vamos começar colando aqui nessa marcação que nós fizemos com a nossa unha. Deixando sempre, ó, mesmo espaçamento na parte de cima e na parte de baixo. Mas como assim? Eu vou colar aqui, vou mostrar para vocês. Gente, esse processo aqui é no olhômetro, tá? Não tem como dar dicas sobre como fazer isso, não. Mas é basicamente você deixar o mesmo espaçamento de adesivo para um lado e para o outro. Às vezes não fica exatamente igual, mas vocês tentem. Com um paninho e um cartão, a gente vai fazer a espatulagem, porque em casa, geralmente, nós não temos espátulas de fazer acabamento. Então, a gente vai utilizar aqui um paninho e um cartão. Então, você vai passar aqui para colar o seu adesivo, ó, passa sempre a mão assim para tirar toda a bolha, tá? Ó, colei. Agora vai pegar o seu paninho, pode ser flanela, esse daqui é um paninho de microfibra, né? Ele é bem macio, não amassar o seu adesivo. Passou, ótimo. Agora vamos começar segundo a capa. Dobra aqui sempre na pontinha para destacar o seu adesivo, tá? Ó, para você que está em casa, é mais difícil tirar tudo, que isso aqui já é maior. Então, o que que nós vamos fazer? Tira somente todas as partes, ó, dobra aqui o line do adesivo e vamos colar aqui. Não cola muito rente aqui, tá? Para não ficar aparecendo a cor do caderno. Você vai subir um pouco aqui o seu adesivo, ó, dá um espaçamento aqui de um dedo praticamente, tá? Pra gente fazer a colagem, para ficar certinho. Tenta colocar as bordinhas brancas na mesma posição para poder não ficar torto o adesivo. Então, colocou, ó, o line do adesivo ainda tá aqui atrás, tá vendo? Ó, aqui, tá? Agora a gente vai pegar aqui o cartão e vamos colocar aqui dentro do nosso paninho, para poder ele ficar com assim mais duro, né? Então a gente vai passando aqui, ó, o nosso cartão no adesivo, devagar, tá, gente? Passa com bastante força. E aqui na parte de trás, a gente vai puxando na mesma intensidade que a gente vai passando o paninho com o cartão. Então, passa, ó, vem puxando devagar, gente, para não dar bolha, para não estragar o seu adesivo, tá? Por isso que sempre é bom botar um paninho, porque se você fizer somente com o cartão, pode arranhar o seu adesivo. Então, ó, vem passando devagar, sem pressa. Passa. Prontinho. Agora, vamos colar na parte de trás. Mesmo processo, tá? Vamos tirar somente as pontinhas. Ó, dobra assim o line atrás. Aperta. Vamos colar aqui. Dando espaçamento também de um dedinho, pra gente fazer aqui a colagem. Pronto, colei. Já vou pegando meu cartãozinho com o meu paninho de microfibra. Ou flanela, tá? Qualquer paninho, gente, que esteja aí na sua casa, que seja de fácil acesso para você. Então, ó, já tô puxando aqui o line adesivo e passando a minha espátula improvisada.
Então, ó, vou passando bem devagar. Esse processo você faz aí bem devagar na sua casa, para você não perder o seu adesivo. Ficar certinho no seu caderno. Pronto, já colamos os dois lados. Agora a gente vai fazer os acabamentos. Então, indico vocês sempre colocarem seu caderno assim, fica mais fácil de você trabalhar. Aqui nas pontinhas nós vamos fazer um corte na diagonal com a tesoura. Tesoura é uma coisa que você tem em casa, tá? Então, você acha facilmente, ou pode ser com estilete também. Eu peguei a tesoura porque é mais fácil de vocês encontrarem. E aqui, ó, rente ao seu caderno, aqui nessa parte de fora, ó, o meu acabamento, no caso, o começo das folhas estão aqui. Então, vou ver aqui, ó, para mim poder dar um pico com a minha tesoura aqui no meu adesivo, ó. Aqui, ó, dei um pico aqui, aonde começa as folhas. Então, a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho. Agora, nós vamos novamente dobrar, ó, com a mão. E vamos novamente pegar o nosso paninho com o cartão de crédito para fazer o acabamento. Sempre passem, gente, para poder ficar bem fixado, tá? Porque às vezes a mão a gente não põe muita força, mas o paninho aqui a gente bota um pouquinho mais de força e fica bem mais colado. Aqui nas pontinhas vamos apertar assim para poder fazer o acabamentinho aqui nas pontinhas do seu caderno, na quina. E vamos também novamente dobrar para dentro. Olha. Porque é importante a gente não tirar as bordinhas brancas, porque ela ajuda a fixar melhor na parte de dentro. Então, por isso que nós não recortamos, né, essa parte das bordinhas brancas. E se sua impressora imprime sem borda, né, se você for imprimir em algum lugar, se você tiver comprado o arquivo digital, não tem problema, aí você também não tira também, tá? Vai ficar acabamento até mais bonito. Dobra. E a espátulazinha para dar o seu acabamento. Olha que legal, perfeito que fica. Olha, show de bola, gente. O acabamento fica excelente. Agora vamos fazer a mesma coisa na parte de trás. Corta na diagonal, as pontinhas. Aqui também, ó, mesma coisa. Aqui no finalzinho da folha a gente dá um pico. E a gente dá o outro pico aqui dos dois lados. E repete o processo. Cola. Eu gosto sempre de começar pela essa parte aqui de fora, mas é opcional. Você pode começar por cima, enfim. Eu gosto sempre de começar por aqui, que eu acho que fica melhor. Passa o seu paninho. Gente, esse processo façam sempre devagar, sem pressa. O seu adesivo ficar bem colado, porque isso aqui tem que durar o ano todo. Então, se você colar de qualquer jeito, se entrar bolha, se entrar ar, vai ficar enrugado e fica muito feio, né? Sua criança merece aí o melhor nessa volta às aulas. E o seu paninho aqui, sua espátula improvisada. Se tu tiver espátula em casa, melhor ainda. Tô fazendo de um jeito aqui para pessoas que não têm espátula dentro de casa. Então, ó, perfeito? Agora, essas partes que ficaram para fora, a gente vai simplesmente dobrar elas para dentro. Pronto. Aqui embaixo também. Tá vendo que a parte amarela do caderno sumiu? O caderno parece que já compramos eles personalizado. E olha, já ficou pronto o nosso caderno, tá? Se você tiver a guarda, né? Eu gosto sempre de colar a guarda é nessa parte de dentro, gente, para aumentar a durabilidade. Porque esses adesivos aqui, ó, tá vendo? É um remendo que a gente fez por cima da capa. Se a criança passar a mão ou alguma coisa brincando, possa ser que solte. Então, eu gosto sempre de colocar as guardas, tá? Então, as guardas vocês meçam aí o tamanho de uma folha de ofício. Então, a gente vai medir aqui, vamos tirar todas as rebarbas, que é as partes que a gente não vai querer, tá? Não, na verdade, porque não cabem aqui. Então, vamos medir aqui, mais ou menos aonde que é, pra gente cortar aqui com a nossa tesoura. E aí, tá gostando do nosso vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Aí você pode escolher se você quer cortar em cima ou embaixo. Esse daqui a cliente pediu com os dados, né? Então, a gente tem que ver mais ou menos onde a gente vai cortar, para não cortar em nenhuma informação. Eu particularmente, eu gosto de fazer somente com desenhos, né? De tema. Não costumo colocar, assim, meus dados, não. Mas esse a cliente pediu, então a gente coloca do jeito que a cliente pediu.
Agora eu vou tirar a mesma medida nesse outro da parte de trás, só pra gente não ter o trabalho de cortar novamente, né? De ficar medindo e cortando. Eu já vi aqui o espaçamento, vou passar a minha tesoura. E o processo de colar é a mesma coisa, tá? Eu gosto sempre de posicionar a cola da guarda com o caderno aqui. Vou até balancear, calma. Fica mais fácil para colar. Deixa eu ver se a parte de cima tá certo. Então, a gente começa fazendo o mesmo processo, ó, dobrando a pontinha do adesivo para destacar ele, somente nessa parte. Perfeito. Ó, posiciona lá no comecinho do caderno, da mesma forma, cola, vem aqui com sua espátula improvisada, passa, ó, e já vem aqui passando e tirando, puxando o line na parte de baixo. Então, passando e puxando, passando e puxando, passando e puxando. Muito fácil. Até uma criança faz isso, gente. E olha que lindo que ficou. Esse caderno fica bem mais bonito, né? Abrir o caderno assim. E mesmo processo aqui na parte de trás, né? A gente já tirou a metragem, já viu, ó. Perfeito. Colagem da mesma forma. Dobra, puxa e cola. Aí grudou. Mede direitinho aí. Não desperdiçar o seu adesivo. Passando devagar. Perfeito, gente. Colamos o nosso caderno. Olha que perfeito que ficou. Abrindo. Olha seus dados. Aqui o caderno normal. A parte de trás também personalizadinha. E o fundo. Espero que vocês tenham conseguido compreender aí. Deixa aqui embaixo nos comentários se esse vídeo te ajudou. E já segue a Fadinha Faz Arte para Mais e ativa o sininho de notificações. Um beijo!